Vamos lá, pessoal, terceira parte desta nossa aula de Direito Penal. Eu consegui no primeiro bloco terminar nexo de causalidade, porque só faltava analisar a relação de causalidade nos crimes omissivos. E nesse bloco mesmo, eu já comecei o assunto tipicidade penal. Lá no primeiro bloco, falei da evolução da tipicidade penal, tipicidade formal, como sinônimo da tipicidade penal num primeiro momento. Aí nós enriquecemos a tipicidade penal, onde ela não se contenta mais com uma operação de ajuste. A tipicidade penal passou a ser tipicidade formal mais tipicidade material. E a tal da teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, onde a tipicidade penal é igual à tipicidade formal mais tipicidade conglobante, e a tipicidade conglobante, por sua vez, se divide em tipicidade material e atos antinormativos. Uma teoria importante, porque ela retirou das causas excludentes da licitude o estrito cumprimento do dever legal e o exercício lá de direito incentivado. Eles passam a ser excludentes da tipicidade. Ficam somente legítima defesa e estado da cidade. Por quê? Porque eles não são determinados nem incentivados, só permitidos. Tá ok? Depois, no bloco 2, terminando tipicidade, eu comecei ilicitude. Falei para vocês que existe uma discussão se o termo correto é ilicitude ou antijuridicidade. Eu vou trabalhar com a corrente que encara os termos como sinônimos. Depois, eu dei o conceito de ilicitude para vocês e pedi para vocês tomarem cuidado. Ilicitude não é a contrariedade do fato ao ordenamento jurídico, é a contrariedade de um fato típico a todo ordenamento jurídico. Você já não tem mais um simples fato. O seu fato é típico, você já confirmou tipicidade. E aí eu resolvi estudar o seguinte: existe alguma relação entre a tipicidade penal e a ilicitude a partir do momento que você comprovou a tipicidade do fato? Gera algum juízo de valor no campo da ilicitude? Nós vimos uma primeira teoria aqui, ó, a teoria da autonomia ou absoluta independência. O nome já ajuda muito. Para essa teoria, a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude. Excluída a ilicitude, o fato permanece típico. Fulano matou Beltrano, o fato é típico. Se fulano matou em legítima defesa, exclui-se a ilicitude, mas o fato permanece típico. Temos mais 3 teorias. Vamos, e só um recado. Outro dia recebi uma mensagem: Rogério, vocês estão aprofundando, a tua aula está muito profunda. Ótimo, você tem que ficar feliz. Eu consegui aprofundar do jeito que eu estou aprofundando no sistema online, sem perder qualquer conteúdo ou qualidade comparado com outros sistemas, tá ótimo. Você tem que sair de uma aula como essa com a seguinte fórmula: 60% do que o Rogério falou, eu não sabia ou não lembrava, ponto. Se você estiver assistindo às nossas aulas e tudo que eu estou falando está sendo enfadonho, repetitivo, porque você já sabe, você se lembra, você está perdendo tempo em fazer o curso. Você tem que exigir do professor que 60% do que ele ministra em sala de aula seja novidade ou uma recordação importante. Se essa fórmula não está acontecendo, um dos dois está errado. Ou o professor, ou você que sabe muito e está perdendo tempo aqui. Tá ok? Então eu vou continuar aprofundando bastante, porque eu gosto de trabalhar com essa fórmula. Eis o meu objetivo. Sempre fazer o aluno desligar a aula, falar: nossa, 60% do que ele falou, no mínimo 60% do que ele falou, eu não sabia ou não lembrava. Tá ok? Vamos para a segunda teoria. É a teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi. E o nome também já ajuda muito. Para essa teoria, a existência do fato típico gera uma presunção, tá certo que é uma presunção relativa, mas gera uma presunção de ilicitude. Então, entre tipicidade e ilicitude, existe uma relativa dependência. Rogério, se eu excluir a ilicitude, o fato típico desaparece? Não, eu falei relativa dependência. Cuidado, ó. Excluída a ilicitude, o fato permanece típico. O fato permanece
típico, eu não falei absoluta dependência, eu falei relativa dependência. Na verdade, se eu comprovo que o fato é típico, ele gera um indício de ilicitude. Se eu comprovo que o fato é típico, ele gera um indício de ilicitude. Compreenderam isso? Rogério, dá para você trabalhar com aquele mesmo exemplo do fulano e beltrano? Dá uma olhada, ó. Exemplo. Fulano mata Beltrano. Pessoal, fulano mata Beltrano. Comprovada a tipicidade, presume-se a ilicitude, ó. Comprovada a tipicidade, presume-se a ilicitude. Comprovada a tipicidade, presume-se a ilicitude. Fulano deve provar, ó, se fulano provar, ó, fulano, provando que agiu em legítima defesa, fulano, provando que agiu em legítima defesa, exclui a ilicitude. Fulano, comprovando que agiu em legítima defesa, exclui a ilicitude. Vírgula, mas o fato permanece típico. Espera um pouquinho, Rogério, Ela chega no mesmo resultado da primeira, não chega? Chega no mesmo resultado que a primeira teoria. A única diferença é que aqui o fato típico gera indício e a outra, o fato típico, não gera indício. Isso. Rogério, mas qual que é o interesse prático disso aqui? Pessoal, tem um interesse prático muito sensível que alguns não enxergam. Você vai enxergar, dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Você vai enxergar. Então eu tenho aqui, ó, a teoria da absoluta independência e o outro a teoria da relativa dependência ou ratio cognoscendi, da relativa dependência ou da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. Para a teoria da absoluta dependência eu tenho fato típico e ilicitude. E aqui o fato típico não gera indícios de ilicitude. Não gera indício, suspeita, presunção de ilicitude. Ok? Já para a teoria da relativa dependência, eu tenho fato típico, eu tenho ilicitude e comprovando que o fato é típico, gera indícios de ilicitude. Rogério, qual é o interesse prático? Saber que na segunda teoria a tipicidade gera indícios de ilicitude. Qual é a repercussão prática disso? Olha que interessante. Na segunda teoria, inverte o ônus da prova. Inverte-se o ônus da prova. Na segunda teoria, inverte o ônus da prova. O que significa isso? Cabe ao réu comprovar a causa excludente da ilicitude. Cabe ao réu comprovar a causa excludente da ilicitude. Cabe ao réu comprovar a causa excludente da ilicitude. Olha que interessante. Eu, promotor,
não preciso comprovar que ele matou e não foi em legítima defesa. Basta eu comprovar que ele matou, havendo indícios de que não foi em legítima defesa. Se ele acha que foi em legítima defesa, o ônus da prova é dele. Entenderam isso? Perceberam a importância dessa segunda corrente? A partir do momento que o fato típico ele gera a presunção de ilicitude, essa presunção cede diante de prova em sentido contrário. Prova a ser produzida pela defesa. A presunção ela está do lado da acusação. Se eu provar que você matou B, gera uma presunção de que você matou não em legítima defesa. Essa presunção obriga você a fazer prova em sentido contrário. Compreendeu? Entendeu a importância? Por isso que no exemplo, dá uma olhada, eu falei o seguinte, fulano mata Beltrano. Comprovada a tipicidade, presume-se a ilicitude. Fulano, provando que agiu em legítima defesa, olha só o ônus da prova aqui do réu, ó. Ônus da prova do réu. Ônus da prova é do réu. Perceberam? Questão interessante. Joia? Então nós já vimos a primeira teoria, que é a da absoluta independência. A segunda teoria, que é da relativa dependência. E a terceira, vocês já podem até imaginar, é da absoluta dependência. Dá uma olhada, ó. É a teoria da absoluta, não mais independência, mas absoluta dependência ou ratio excende. Ela é exatamente o oposto da primeira. Se na primeira havia uma relação de absoluta independência, nesta a relação é de absoluta dependência. A ilicitude é essência da tipicidade numa relação de absoluta dependência. Pessoal, aqui, excluída a ilicitude, olha só, excluída a ilicitude, exclui-se o fato típico. Exclui-se o fato típico. Nós temos aqui o chamado tipo total do injusto. Tipo total do injusto. Excluída a ilicitude, exclui-se o fato típico. Temos aqui o tipo total do injusto. Então, no nosso exemplo, no nosso famoso exemplo, fulano mata Beltrano, fulano mata Beltrano, comprovada a legítima defesa, comprovada a legítima defesa, o fato deixa de ser ilícito e típico. O fato deixa de ser ilícito e típico. Por que que deixa de ser típico? A ilicitude é a essência da tipicidade. A ilicitude é a essência da tipicidade. A ilicitude é a essência da tipicidade. Então veja, fulano mata Beltrano. Comprovada a legítima defesa, o fato deixa de ser ilícito e típico. Por quê? Porque a ilicitude é a essência da tipicidade. Então nós já estudamos. Primeira teoria da absoluta independência. Segunda teoria, teoria da relativa dependência ou ratio cognoscendi ou da indiciariedade. A terceira teoria da absoluta dependência ou ratio excende. Nós vamos agora para a última teoria. Está aqui, ó, é a teoria dos elementos negativos do tipo. E eu faço um alerta bem no começo. Essa teoria chega no mesmo resultado da terceira, mas por um outro caminho. Chega no mesmo resultado da teoria anterior, mas por outro caminho. De acordo com esta teoria, o tipo penal é composto de elementos positivos, e os elementos positivos estão explícitos, e elementos negativos, esses estão implícitos. E olha que interessante, para que o fato seja típico, é preciso praticar os elementos positivos e não praticar os negativos. Então, ó,
Para que o fato seja típico, exige a presença dos elementos positivos e ausência dos elementos negativos. Para que o fato seja típico, eu preciso dos elementos positivos e a ausência dos elementos negativos. Rogério, me dá um exemplo para ficar mais fácil? Me dá um exemplo. Olha só. Exemplo. Então, eu tenho o artigo 121 do Código Penal. Ele pune matar alguém. Olha que interessante. Aqui eu tenho elementos positivos que estão explícitos. Quais são os elementos positivos? Matar alguém. E eu tenho elementos negativos nesse tipo penal. São elementos implícitos. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, sempre que você lê um tipo penal, você vai ter que lembrar que esse tipo penal tem elementos positivos, matar alguém, mas esse tipo penal tem elementos negativos. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, como é que você tem que ler o artigo 121 de acordo com a teoria dos elementos negativos do tipo? Você tem que ler o artigo 121 da seguinte maneira, ó. É crime matar alguém desde que não esteja em estado de necessidade. Se estiver em estado de necessidade, deixa de ser típico. É crime matar alguém desde que não esteja em legítima defesa. Se estiver em legítima defesa, o fato deixa de ser típico. É crime matar alguém desde que não esteja no estrito cumprimento do dever legal. Se estiver no estrito cumprimento do dever legal, deixa de ser típico. Pessoal, então o que essa teoria fez? Ela resolveu colocar as causas excludentes da ilicitude como elementos implícitos de todos os tipos penais e, se presentes, excluem a própria tipicidade. Percebeu? Claro que não se confunde com tipicidade conglobante que nós já estudamos, hein? A tipicidade conglobante só trouxe para a tipicidade o estrito cumprimento do dever legal e o exercício do direito incentivado. Legítima defesa, estado de necessidade, continua excluindo a ilicitude. Aqui não. Aqui na teoria dos elementos negativos do tipo, tudo foi para a tipicidade como elementos negativos do tipo. Compreenderam? Puta merda, Rogério, caceta. Qual dessas 4 teorias o Brasil adotou? Está aqui a pergunta, ó. Qual dessas 4 teorias o nosso Brasilzão adotou? Olha que interessante, de acordo com a maioria da doutrina, de acordo com a maioria da doutrina, o Brasil seguiu a teoria da indiciariedade, ou ratio cognoscendi, ou relativa dependência. Teoria da ratio cognoscendi, indiciariedade ou relativa dependência. Isto é, provada a tipicidade, presume-se relativamente a ilicitude. Presume-se relativamente a ilicitude. Provocando a inversão do ônus da prova, olha só, provocando a inversão do ônus
da prova, provocando a inversão do ônus da prova, quanto à existência da discriminante. Quanto à existência da discriminante. Então, de acordo com a maioria da doutrina, o Brasil seguiu a teoria da indiciariedade ou relativa dependência, isto é, provada a tipicidade, presume-se relativamente a ilicitude, provocando a inversão do ônus da prova. Olha que interessante, provocando a inversão do ônus da prova quanto à existência da discriminante. Rogério, eu quero entender isso com calma. Eu quero entender qual a repercussão do Brasil ter adotado essa teoria. Vamos dar uma olhada? Ônus da prova, então, é da defesa. Vamos imaginar o seguinte. Você tem um caso de homicídio, por exemplo, que ficou comprovada a causa de exclusão da ilicitude. O que o juiz faz? Não vamos falar de homicídio, né? Senão daí eu vou ter que falar de júri, etc. Vamos falar de lesão corporal. Comprovada a causa de exclusão da ilicitude. Comprovada uma legítima defesa numa lesão corporal, por exemplo. O juiz faz o quê? Absolve. O juiz absolve. Pronto. Agora, comprovado que o fato não ocorreu sob o manto da legítima defesa, o que o juiz faz? Condena. Rogério, se ficou a dúvida se o fato é ou não ilícito, se o fato típico é ou não ilícito, se ocorreu ou não legítima defesa, o que o juiz faz? Pessoal, percebendo que o ônus da prova é da defesa, o juiz condena. O juiz condena. Sendo o ônus da prova da defesa, não se aplica o indúbio pro réu. Quando o ônus da prova é da defesa, não se aplica o indúbio pro réu. Quando o ônus da prova é da defesa, não se aplica o indúbio pro réu. Então, olha que interessante. A tese da defesa é legítima defesa. Bom, consegue-se comprovar a legítima defesa. Ele está absolvido. Comprova-se que não houve legítima defesa. Ele está condenado. O juiz está na dúvida se houve ou não legítima defesa, ele está condenado, porque se o ônus era dele, eu não aplico o indúbio pro réu. Se o ônus era da defesa, eu não aplico o indúbio pro réu. Conseguiram compreender isso? Agora, atenção. A jurisprudência autorizava a absolvição quando a dúvida era razoável. A jurisprudência autorizava a absolvição quando a dúvida era razoável. Isto é, não simples dúvida, mas uma dúvida razoável. Agora preste atenção. Eu coloquei no slide que a jurisprudência, temperando esse rigorismo, ela diferenciava. No caso de simples dúvida, condena, porque o ônus da prova é da defesa. Agora, se a defesa conseguir deixar uma dúvida razoável, juiz absolva. Na dúvida razoável é possível indúbio pro réu, mesmo quando o ônus é da defesa. Entendeu? Agora, Tiago, você que faz jornalismo, qual é a diferença, Tiago, da dúvida para dúvida razoável? Você é futuro jornalista, uma pessoa vai te perguntar, quando que eu tenho uma dúvida, quando que eu tenho uma dúvida razoável, Tiago? Veja se você concorda comigo aqui, ó. Põe aqui para eles, ó. Eu gosto de explicar assim, ó. Dúvida e aqui a dúvida razoável. Eu gosto de explicar assim, dúvida e dúvida razoável. Na dúvida, o que eu tenho? Na dúvida eu tenho um copo de água
Na dúvida, eu tenho um copo de água. Olha que interessante. E esse copo de água, ele tem água até metade. Eu pergunto, esse copo está meio cheio ou meio vazio, Tiago? Depende, muito bem, depende da perspectiva. Para o otimista, ele vai dizer que esse copo está o quê? Meio cheio. E para o pessimista? Meio vazio. Isso é uma dúvida. Aqui o juiz condena. Agora, vamos olhar o mesmo copo, Tiago, e vamos imaginar que ele tem água 3/4 da sua capacidade. Ele está mais cheio ou mais vazio? Isso é uma dúvida razoável. Você entendeu? Joia? A história do copo te ajudou? Rogério, mais ou menos. Você pode ser até mais técnico. Então eu vou ter que ser técnico, não vou, Tiago? Então eu vou te dar um exemplo de dúvida razoável. Olha só, Tiago. Você conhece aquela piada do marido que contratou um detetive para ver se a esposa estava o traindo? Você conhece a piada? Você vai entender o que é dúvida razoável agora. Ele queria saber se a esposa estava traindo, contratou um detetive, o detetive ligou para ele e falou: olha, comecei a investigação, estou aqui seguindo a sua esposa e ela encontrou um jovem malhadão no shopping. Estão conversando na mesa e tomando aperitivos. O que o marido falou? Continua. Vamos lá, vamos ver se a gente pega. Deu meia hora, ele liga e falou: olha, eu estou seguindo sua esposa, ela entrou no carro dela, o Ricardão entrou no carro dele, os dois estão em direção à região dos motéis. O que o marido fala? Continua. Eu ainda não tenho certeza, estou na dúvida. Ingênuo. Aí o que ele faz? Liga para o marido, lá para o patrãozão e fala: ô marido, a sua esposa entrou no motel com o homem. Inclusive, eles estão no quarto número 26. E eu estou aqui na porta tentando enxergar alguma coisa. Você já estaria satisfeito com isso? O que o marido fez? Continua, vamos ver o que está acontecendo. Aí ele vai, olha pelo buraco da fechadura e fala: eles estão tirando a roupa. O marido continua. O problema é que um deles jogou a roupa aonde? Na fechadura, ele não conseguiu enxergar mais nada. Aí ele falou pro marido: ô marido, jogou a roupa daqui para frente e não consigo ver mais nada. O que o marido falou? É essa dúvida que me mata. Corno, filha da puta. Vejam, você percebeu a dúvida lá no shopping? Uma simples dúvida. Pessoal, e a dúvida ali, praticamente o quê? Era uma dúvida, mas praticamente caminhando para uma certeza. Perceberam? Você percebeu, Tiago, isso aqui? Não é verdade? Concorda que lá no shopping, ela sentada com o cara tomando um aperitivo, poderia ser uma amizade. Você não sabia que eles eram amantes, mas podia ser uma amizade. Podia ser amizade, como podia ser amante. E lá no motel? Você tem certeza que eles são amantes? Você viu o ato de amor? Não. Mas concorda que a dúvida ali, ela caminha mais para a certeza? Entendeu? Legal? Pessoal, essa jurisprudência que eu anotei para vocês, ela foi seguida pela Lei 11.690 de 2008. Dá uma olhada, ó. Adotando essa jurisprudência majoritária, a Lei 11.690 de 2008 alterou o artigo 386, inciso 6 do CPP, temperando a teoria da indiciariedade. Olha o que diz o artigo 386, inciso 6 do CPP. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que conheça causas que excluam ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada a dúvida sobre sua existência. Está aqui, ó. Temperou a teoria da indiciariedade.
temperou a teoria da indiciariedade. Temperou a teoria da indiciariedade. Como assim, Rogério, temperou? Vamos ver aquele mesmo quadro que nós já vimos, agora com o detalhe da fundada dúvida. Dá uma olhada, ó. Comprovada a legítima defesa, o que o juiz faz? Absolve. Tudo de acordo com o 386, inciso 6 do CPP. Comprovada a ilicitude, ou seja, que não houve nenhuma causa excludente da ilicitude, o que o juiz faz? O juiz condena. Ficou a dúvida se presente ou não a causa excludente da ilicitude, o que o juiz faz? Condena. Agora, presente a fundada dúvida, o que o juiz faz? Absolve. O que o juiz faz? Absolve. A fundada dúvida permite ao juiz absolver. Então, guardem isso, ó. Comprovada a legítima defesa, ele absolve. Se ficar comprovada a ilicitude, ou seja, que não houve legítima defesa nem qualquer outra discriminante, o juiz condena. Se a dúvida é simples, o juiz condena. Agora, se a fundada dúvida estiver presente, o juiz absolve. Conseguiu compreender? Fácil. Pessoal, na prova do MP de Goiás, o examinador pediu para o candidato diferenciar a antijuridicidade formal da antijuridicidade material. Você já ouviu falar isso? Antijuridicidade formal e antijuridicidade material? Dá uma olhada, ó. Antijuridicidade formal versus antijuridicidade material. O que vem a ser isso? A antijuridicidade formal, ela nada mais é do que a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. E a antijuridicidade material, Rogério, o que vem a ser? A relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Espera um pouquinho, Rogério, essa classificação ainda é utilizada? Nananina. Vou até colocar aqui, ó, classificação ultrapassada. Classificação ultrapassada. Por que essa classificação está ultrapassada? Porque o que antes chamavam de antijuridicidade formal, hoje nós chamamos simplesmente de antijuridicidade. O que antes chamavam de antijuridicidade material, hoje nós chamamos de tipicidade material. Tipicidade material. Dá uma olhada. O que antes chamavam de antijuridicidade formal, hoje é a nossa antijuridicidade. O que antes chamavam de antijuridicidade material, hoje nós chamamos de tipicidade material. Compreenderam? Rogério, isso é importante? Claro que é importante. Você vai, às vezes, entender o livro de doutrina que você lê e não compreende por que o examinador chega naquela conclusão. Dá uma olhada aqui, ó. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Está aqui, ó. Para aqueles que trabalham com antijuridicidade, para aqueles que trabalham com antijuridicidade formal e material, para aqueles que trabalham com antijuridicidade formal e material, o que eu tenho? Eu tenho crime, fato típico, antijuridicidade, e a antijuridicidade é formal e material. Para essa teoria, o princípio da insignificância
exclui a antijuridicidade material. O princípio da insignificância exclui a antijuridicidade material. Para aqueles que adotam antijuridicidade formal e material, crime é fato típico e antijurídico, antijuridicidade é formal e material, e o princípio da insignificância passa a excluir a antijuridicidade material. Já para aqueles que não dividem a antijuridicidade, para eles a antijuridicidade é uma coisa só, o crime é fato típico e antijurídico. Crime é fato típico e antijurídico. O fato típico é que é composto de tipicidade. E a tipicidade é formal e material. Pessoal, vejam que o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Compreenderam isso? O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Tudo por quê? Por quê? Porque o que antigamente chamavam de tipicidade material, hoje caracteriza a tipicidade. O que antigamente chamavam de antijuridicidade material, hoje caracteriza a tipicidade material. Então, se antigamente o princípio da insignificância excluía a antijuridicidade material, hoje exclui a tipicidade material. Você vai ler livros que vão dizer o seguinte: o princípio da insignificância exclui a antijuridicidade material. Você já fala assim, opa, já sei, esse doutrinador é muito antigo, ele ainda divide a antijuridicidade em formal e material. Agora, aqueles que defendem, o princípio da insignificância é causa de atipicidade material. Opa, doutrina moderna. Ele não divide a antijuridicidade em formal e material. Para ele, a antijuridicidade é uma coisa só. É a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. O que antigamente chamavam de antijuridicidade material, hoje eu chamo de tipicidade material. Compreendeu isso? Então, agora nós vamos fazer a última interrupção para o quarto bloco, e no quarto bloco eu começo as causas excludentes da ilicitude.